Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me destes do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhe as palavras que tu me deste, e eles acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho aumente cada vez mais a nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São João Batista, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela página do Facebook, também pelo canal do YouTube, né? Pela página do Facebook, também pelo canal do YouTube, né? Então, boa noite para você que está nos acompanhando, que essa missa chegue até a sua casa, né? Onde nós temos o dever, a obrigação de aproveitar, né, esses meios de comunicação para evangelizar, né? E a nós que estamos aqui, cada vez mais acreditar, né, nas coisas que são possíveis para Deus e que para nós, por sermos seres humanos, são impossíveis. Nós aprendemos, né, e acreditamos que nosso Deus é o Deus do impossível, né? Estando quase, né, aqui no meio, chegando no meio da semana, né? Ainda não, né? Faltam alguns dias ainda, mas estamos aqui em preparação. Aqui é a Capela São João Batista, aqui do Corcundinha, né? Daqui a pouco vai começar o trido, né? O trido de Pentecostes, lá na capela do Divino Espírito Santo, né? Mas enquanto isso nós vamos começando aqui, né, em nossa comunidade, aqui na paróquia. Digo nossa porque como eu também sou padre da paróquia São João Batista, na Vila São João, e aqui Padre Cadivan, um grande amigo meu, né? Então eu me dou a essa abertura, né? Então, a gente vai se adequando, não, vai preparando o nosso coração para esse grande dia em que a igreja recebe, né, ou celebramos o derramamento da igreja, o derramamento do Espírito Santo na igreja. Mas antes,
né, de celebrarmos esse dia maravilhoso, então cabe a gente começar então a preparar nosso coração. E aqui permitam-me ficar um pouco nesse evangelho de hoje, que é um evangelho muito sugestivo, né, para a atual circunstância, né, a situação que estamos aí vivendo, onde encontramos pessoas tristes, pessoas vazias, pessoas entrando em depressão, pessoas até aquelas que já foram assim, já foram infectadas pelo vírus do Covid e graças a Deus se restabeleceram. Outras famílias que perderam seus entes queridos por causa do Covid. Alguns também com depressão devido a outras situações. Pessoas que também vêm sofrendo pela dor da perda dos entes queridos que morreram por outras enfermidades. Então, é um evangelho que vem ressaltar muito a questão da confiança, né? Percebe que logo no primeiro momento aqui da frase de Cristo, né, narrado por João, né, sim, é uma oração que Jesus vai falar, e só João, aliás, só em João, né, o evangelista João, que se difere de Mateus, Marcos e Lucas, eles que são sinóticos, né, ou seja, porque entre eles sempre há elementos, né, que se coincidem, né, então só em João encontramos a hora de Jesus. E esta hora de Jesus, ele sabendo que é chegada a sua hora, ele vai aos poucos preparando o coração dos discípulos. Para quê? Para os discípulos ficarem tristes, para os discípulos ficarem aflitos, ou para que os discípulos confiem naquilo que está por vir. Da mesma forma, nós, cristãos, nós temos que saber que a hora já chegou, e a hora é essa, a hora em que o Pai, por meio de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, nos chama a glorificá-lo, nos chama a glorificar a Deus que derramou seu sangue na cruz por todos nós. Não foi para uns, não foi para uma comunidade ou para um povo escolhido, foi para toda a humanidade. Mas será que a humanidade, de fato, ela está aberta a receber a graça de Deus? Será que essa humanidade pela qual Cristo se entregou de corpo e alma, foi até ao último, né? Levou até as últimas consequências? Será que essa humanidade, de fato, está aberta para receber, para viver os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus? Vejamos algo que vai melhorar essa reflexão. Domingo passado, celebrávamos o dia da ascensão do Senhor. Deus que se eleva, né, se ascende, né, com o seu próprio poder para junto do Pai. E aí ele dá uma missão aos discípulos: ide a todo mundo, levar a todos, né, o evangelho, batizar a todos. E no meio, né, desse ir ao mundo, uma missão que foi confiada aos discípulos e hoje a todos nós, ele ainda ressalta: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E vamos sempre encontrar pessoas que vão colocar aqui um empecilho, vão colocar uma desculpa para não vir ao encontro de Cristo, para não atender ao chamado de Deus. E aí entra um pouco aqui a nossa real situação. Sim, hoje no Evangelho, Jesus faz uma oração para Deus, ou um hino, como alguns gostam de falar, né? Mas olha que bonito como ele diz, como ele começa, né? Pai, chegou a hora, né? Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti, porque ele deste poder sobre todo homem, né? E ele dê vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. O Pai entregou ao seu filho a humanidade. O Pai entregou o seu filho aos homens. E Cristo foi buscar esses homens,
essa humanidade com o seu amor, com a sua pregação, com os seus ensinamentos, com o seu modo de ser, de viver, né? Cristo, ele fez de tudo para que o povo conhecesse a Deus, o mundo conhecesse o Pai através dele. Mas da mesma forma como antes, na época dele, ainda hoje encontramos pessoas que rejeitam. Não. Para mim, aquela expressão que muito nós escutamos por aí. Não preciso ir para a igreja para ter Deus na minha vida. Ou então, né, não preciso rezar para Deus somente na igreja. De fato, é verdade, né? Não precisamos rezar somente na igreja para Deus. Em todos os lugares é um lugar propício para a gente rezar, né, em oração para Deus. Mas a cada momento que a gente vai entrando na intimidade de Deus, como aqui ele entra na intimidade do Pai, né, quando ele fala, né, eles te conhecem, ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Então, a intimidade com Cristo me leva a ter uma intimidade também com Deus, porque quem tem Deus, quem tem Cristo como Deus, né, o Pai também, né, é para a gente aquele que nos garante, nos dá a certeza de que, assim como Cristo, somos, né, aqui na terra, o sinal do amor manifestado em cada um de nós para a humanidade inteira. Mas, infelizmente, né, a gente não encontramos pessoas que se dedicam à evangelização, se dedicam a essa busca da santidade. Encontramos pessoas que simplesmente só se dedicam a querer que Deus veja o seu querer. Que Deus faça, né, aquilo que eles querem, e não o que nós necessitamos, e não o que eles necessitam. Não sei se eu já falei aqui em outras vezes, né, mas se já falei, perdão, mas percebe que muitos de nossos irmãos não têm paciência para esperar a hora de Deus. Vou pegar um pouco aqui de São João, né? A hora de Deus. A hora de Deus se manifestar na sua vida, a hora de Deus glorificar você, a sua família, a hora de Deus em fazer uma obra na sua vida. Mas sim queremos, né, manipular a vontade de Deus. E quem sai perdendo com isso? Somos nós, o ser humano. Aqueles que se acham os donos da verdade, né? Aqueles que se acham, né, que nada de ruim acontecerá. Nós aprendemos com a catequese, até mesmo, né, na hora da morte, né, aprendemos com a morte. Tudo está entregue nas mãos de Deus. Quando a gente está no velório, né, em que o caixão está indo para ser sepultado, em que aquela senhora que sabe muito bem que é preciso fortificar a família, ou então os amigos, né? E aí ela vai e canta aquela música, né? A vida para quem acredita não é passageira ilusão. Quando de volta... Isso tudo é porque ela já teve essa experiência e sabe que a nossa vida, para quem acredita, está nas mãos de Deus. Por isso é que hoje Deus ele faz com que o Pai, pelo Espírito Santo, possa nos proteger do maligno, porque estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Não pertencemos ao mundo. E aqui o nosso grande erro é fazer com que as coisas do mundo entre na igreja. E quando um padre diz não é dessa forma, não é assim, aí muitos começam a falar mal do padre, porque o padre não quis, né, fazer isso, não quis traduzir isso, não quis fazer aquilo que achava ou acham essas pessoas que seria o certo. A palavra de Deus ela é imutável. Ela não muda. Deus não muda. Nós é que mudamos
para melhor ou para pior, é bem verdade. Então, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Por isso, Deus roga ao Pai para que sejamos protegidos, porque na hora certa seremos chamados para prestar conta, muito mais do que não fizemos, do que daquilo que fizemos. Como diz Madre Teresa de Calcutá, nós não podemos permitir que nesse período tão importante que nós estamos agora vivendo, esse tempo aqui ainda do final, o finalzinho, né, do tempo pascal, ele seja apenas um livro em que a gente vai passando a folha, né? E aqui falando em Pentecostes, né, às vezes, não sei se no seu Padre Credivan, mas às vezes eu fico um pouco triste, né, quando passa Pentecostes, porque no dia de Pentecostes a gente vê uma comunidade que está ali rezando, né, está ali cantando, não sei. Aqui acontece isso. O pessoal vem para a missa, canta bastante, a música do Espírito Santo, canta bastante, né? Mas o pessoal que começa até antes da missa, começa a rezar o texto do divino, da coroa do divino, né? Aí então a comunidade que sempre puxa, né? Espírito, não é isso? Espírito Santo de Deus, e outras coisas mais, né? O pessoal, a gente entende que ali está um povo cheio do Espírito Santo, um povo cheio de Deus, que precisa fomentar mais, fazer com que isso cresça mais a vida dos irmãos. Ótimo. Aí chega na segunda-feira, essa é a minha depressão. O padre chega para mim e se diz: boa noite, comunidade. E a comunidade responde: boa noite, padre. Como se nada tivesse acontecido lá no domingo anterior. Parece que a tristeza, né? Parece que o do Pentecostes, que o tempo pascal que vivemos, que experimentamos, a ressurreição de Cristo, foi apenas ali, 50 dias, que foi suficiente para a gente receber um fôlego, mas depois que o padre diz: ide de paz, que o Senhor vos acompanhe, ou para muitos que a bênção vos alcance, né? Então parece que naquele momento ali, parece que esvazia. Já viu aquele cristão bolo de forno? Já ouviram falar? O cristão bolo de forno? É aquele bolo que quando está no forno, está cheio, está bonito, né? Quem faz bolo sabe, mas quando sai do forno, quando recebe um ventinho frio, o que é que o bolo faz? Murcha. gente. E infelizmente é o que muito nós vemos. Parece que quando vem a primeira dificuldade, você está aqui nesse tempo na igreja, está aqui firme e forte, onde nós encontramos Jesus rogando ao Pai que proteja. Estamos sempre pedindo a moção do Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Chega o primeiro problema, desistimos. Paramos. Ou então no meio do caminho aquela pessoa desiste. Aí chegam as pessoas e perguntam: padre, por que fulano desistiu no meio do caminho? Eu acho que a pergunta não é essa. A pergunta seria: por que nós não percebemos que lá no início, aquela pessoa que desistiu no meio, nós não enxergamos que ela já estava apresentando problemas, dificuldades pessoais, das quais nós deveríamos estar em oração por ela e juntos fazer com que ela fortalecesse a sua fé, ao ponto de não abandonar aquele que nós sabemos que é o médico dos médicos. Por isso, nós temos que entender que o Pentecostes e esse período que estamos aqui vivendo, né, a manifestação de Deus, né, como ele diz: manifestei o teu amor aos homens que tu me destes no meio do mundo, eram teus e tu os confiastes a mim e eles guardaram a tua palavra. Ou seja, o amor e a palavra que nós guardamos não é simplesmente para a gente abrir no momento que estamos passando por dificuldades ou abrir somente nos momentos que nós estamos felizes. Porque tem gente que quando está feliz da vida, porque alguma coisa está indo bem, alguma coisa foi boa, eu passei no vestibular, a família está empregada, o filho apareceu, aí Deus seja louvado. Quando acontece o contrário, a Bíblia está fechada. A palavra está fechada, guardada aonde não deveria. E é aí que nós deveríamos estar com ela mais aberta. É aí que nós deveríamos estar mais atuantes, mais assíduos na oração.
Aprendemos que a igreja, quando fica de joelho, a comunidade fica de pé. A oração tem esse poder de nos levantar, de nos erguer, porque é Deus que, pela intimidade, vai nos erguendo, nos levantando não para desistir, não para mostrar que nós somos melhores, mas para enfrentar as dificuldades do mundo lá fora, que só quer fazer com que a gente desista do caminho da santidade. Só quer que a gente desista de levar o amor, de levar aquilo que o mundo lá fora está carente. E nós sabemos que essa carência, se a gente não tomar cuidado, ela bate em nossa porta. Ela bate aqui no coração. E infelizmente, encontramos pessoas que nessa carência preferem desistir, abandonar, preferem até mesmo tirar sua vida, mas não vem buscar, não vem pedir, não vem caminhar junto com aqueles que, de fato, podem, pela oração, fazer com que tudo possa ser mudado. É um tempo difícil que estamos vivendo, mas não é um tempo impossível das coisas acontecerem. O tempo difícil que estamos vivendo é o tempo que tende a formar homens e mulheres fortalecidos, homens e mulheres fortes pelo Espírito Santo, e não homens e mulheres fracos, decadentes, homens e mulheres que murmuram. São tempos onde encontramos homens e mulheres que se fortalecem pela graça, pelo poder, e deixa o amor e deixa a manifestação de Deus acontecer na sua vida. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que esta semana seja para todos nós o que aprendemos de Deus. Nos domingos anteriores, vimos ele falar bastante. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E é esse amor que nós pedimos a Deus que cresça no nosso coração para juntos formarmos uma família unida, uma família que permanece unida, mesmo sabendo das tribulações e das dificuldades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,